Olá a todos, essa é mais uma aula do módulo teórico de Direito Internacional. Na aula de hoje eu vou falar das fontes do direito internacional. É bem verdade que eu já dei uma aula sobre fontes do direito internacional que eu dediquei exclusivamente aos tratados, às convenções internacionais, que é a fonte mais utilizada, a fonte mais detalhada, a fonte mais importante nesse sentido para o seu estudo, né? Hoje eu vou falar das outras fontes do direito internacional. Na minha aula sobre a introdução ao direito internacional, eu expliquei que as fontes do direito internacional, elas são classificadas, segundo a doutrina, entre fontes estatutárias e fontes extra-estatutárias. Estatutárias de um lado e extra-estatutárias do outro. Qual é o critério? As fontes estatutárias são aquelas que estão previstas no artigo 38 da Corte Internacional de Justiça, do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Por isso são chamadas de fontes estatutárias. E as outras são as fontes extra-estatutárias. Então, na outra aula a gente já viu os tratados, agora a gente vai ver as outras fontes estatutárias e também uma série de fontes extra-estatutárias. Então, naquela aula eu vi os tratados, nessa aula eu vou ver as outras fontes do direito internacional. E a gente começa pelos costumes internacionais. Eu vou procurar seguir a ordem do Estatuto, né? O artigo 38, parágrafo 1º, a linha A, fala das convenções internacionais. E aí a linha B vai falar dos costumes internacionais. Ele vai dizer que é fonte do direito internacional o costume internacional como prova de uma prática geral aceita como sendo o direito. Prova de uma prática geral aceita como sendo o direito. Se você é da área jurídica, você certamente viu, quando estudou a introdução ao estudo do direito, de que o costume jurídico é uma fonte do direito e o costume jurídico ele é dividido em dois sentidos, né? Que é o sentido objetivo e o sentido subjetivo. O sentido objetivo é aquela prática repetitiva, que a gente chama de prática reiterada, né? A gente tem um costume quando um fato, uma conduta é praticada reiteradamente em uma determinada comunidade, em uma determinada sociedade. Só que, se você se lembra das suas aulas de teoria do direito, você certamente se lembra que isso não é suficiente para nós caracterizarmos esta prática como costume. Além da prática ser reiterada, ser objetivamente constatável, digamos, ser repetitiva, ela precisa, aqueles que praticam essa conduta precisam ter consciência da obrigatoriedade dessa conduta, da validade jurídica dessa conduta. Eles têm que praticar essa conduta porque eles acreditam que se não praticar essa conduta, eles vão estar fazendo algo que é contrário ao direito, mas basicamente contrário ao ordenamento jurídico cujo costume pertence a esse ordenamento jurídico. É por isso que o Estatuto, no artigo 38, parágrafo 1º, a linha B, vai dizer que o costume internacional é uma prática geral, ou seja, é uma prática, o sentido objetivo aí, é uma prática repetida, aceita como sendo direito, o sentido subjetivo, é a consciência da obrigatoriedade, né? E a primeira coisa que a gente tem que estabelecer, de um ponto de vista prático, né? Como é que os internacionalistas eles tratam essa prática reiterada com consciência da obrigatoriedade? No seguinte sentido, como é que se afere se uma prática é um costume jurídico? Eu me valho de Alberto Amaral Júnior, professor Alberto Amaral Júnior. Ele diz que é preciso fazer uma análise extensiva sobre todos os atos dos estados envolvidos, o que inclui a análise dos tratados internacionais, o que inclui a análise dos atos unilaterais dos estados, o que inclui a análise dos atos unilaterais das organizações internacionais, o que inclui as decisões dos tribunais internacionais. Então, a partir desse feixe de situações é que se vai estabelecer se vai aferir se algo é um costume internacional ou não. A primeira observação que eu quero fazer para você nesse sentido é que o costume, ele não precisa da aceitação unânime dos estados, ou seja, não há necessidade
do costume ser universal, bastando que esse costume seja composto por um grupo amplo o bastante. Alguns doutrinadores vão dizer que é possível se aferir o costume numa relação bilateral, numa relação entre dois países, mas a maioria da doutrina vai sustentar que é preciso ter uma amplitude maior, embora não se chegue à ideia de universalismo. Então temos costumes internacionais, como a ideia de livre navegação no mar. Desde aquela passagem inocente, direito de passagem inocente iniciou como um costume internacional que foi pela primeira vez consagrado naquela decisão lá ainda nos anos 40 entre o conflito que houve entre a Albânia e a Inglaterra, mas que foi uma decisão da Corte Internacional de Justiça. Mas o costume internacional, ele pode ser universal, como esse, o direito de passagem inocente, a livre navegação, que hoje já está consagrado no Tratado de Montego Bay. Mas ele pode ser um costume meramente regional, né? Um costume local. Então, a primeira característica do costume, além da minha definição, além de como aferir se algo é costume ou não, é que esse costume não precisa ser universal. Mas, se você se lembra, eu falei que uma das características do costume é a questão da consciência da obrigatoriedade. E aí, para falar dessa consciência da obrigatoriedade, eu preciso fazer uma outra distinção entre o costume e atos de mera cortesia, né? O costume, ele faz parte do direito internacional. Então é preciso aferir, diferenciar o costume de um ato de mera cortesia. Nem sempre é fácil, né? A gente basicamente vai saber pelas decisões das cortes internacionais e pelo que a doutrina diz. Por exemplo, um grande chefe de Estado, ele falece, né? E aí o Brasil manda representantes para participar do funeral desse chefe de Estado. Isso é um costume internacional? Não. A doutrina costuma dizer, o professor Alberto Amaral Júnior principalmente, que isso é um ato de mera cortesia. Não sei se vocês se lembram, na época do governo Lula, quando o presidente da África do Sul, Nelson Mandela, faleceu. Então houve um grande funeral com a presença de grandes chefes de Estado. Então isso é uma mera cortesia. Então o descumprimento do Brasil, sei lá, não enviar representantes para participar desse funeral não seria um ilícito internacional, porque isso não é um costume internacional, é um ato de mera cortesia. Como se vai diferenciar essas coisas? Não é sempre fácil a diferenciação na prática. Aí eu estava falando para vocês sobre a consciência da obrigatoriedade, aquele sentido subjetivo do costume. E aí, o que eu falei para vocês é que não basta que a prática seja reiterada. É preciso que os países o pratiquem com consciência da obrigatoriedade. O que nos leva à seguinte afirmação: se um país não concorda com determinada prática costumeira e ele deixa consignado, ele expressa essa discordância, esse costume internacional não pode ser aplicado em relação a ele. E aí eu falo de duas figuras em matéria de costume, que é a figura do opositor persistente e a figura do opositor subsequente. O que é o opositor persistente ou o opositor contínuo, como prefere a tradução Paulo Henrique Gonçalves Portela? O opositor contínuo ou opositor persistente é quando um Estado, não concordando com a prática, determinada prática costumeira, ele protesta, ele expressa que ele discorda dessa prática costumeira e, portanto, essa prática costumeira não pode ser aplicada a ele. Esse é o opositor persistente. Ele está sempre protestando, ele está sempre em oposição a essa determinada prática costumeira. E a segunda figura é o opositor subsequente. É aquele Estado ou é aquele sujeito de direito internacional que ele concordava com determinada prática costumeira, só que posteriormente ele expressou a sua discordância dessa prática costumeira.
Então, por isso que é chamado de opositor subsequente. Ele concordava e agora ele passou a discordar. Nesses dois casos, o opositor persistente e o opositor subsequente, a prática costumeira não possui consciência jurídica de obrigatoriedade em relação a esses dois sujeitos de direito internacional. Logo, esse costume não pode ser aplicado contra esse Estado. Ou seja, esse Estado não pode ser punido, não pode ser considerado que comete um ilícito internacional se ele descumprir essa prática que é costumeira para outros países, tá bom? Então isso é algo que vocês precisam saber. Outra coisa que vocês precisam saber, não sei se vocês se lembram, não sei se vocês assistiram essa aula, eu tenho uma aula só sobre incorporação dos tratados ao Brasil, né? Os tratados internacionais ao Brasil. A maioria dos países não aplicam diretamente um tratado quando o presidente, por exemplo, assina o tratado. Eles dependem de um processo de incorporação que normalmente há uma série de controles por parte do legislativo desse país para só depois o presidente, se quiser, ratificar esse tratado. Então naquela aula eu falei sobre a incorporação dos tratados ao Brasil. Se não for um tratado, um acordo executivo, o tratado precisa passar por esse processo de incorporação. Isso não acontece com os costumes internacionais. Os costumes internacionais não necessitam de um processo de incorporação, né? Os costumes internacionais, que é aquela prática difusa, reiterada, com consciência de obrigatoriedade, eles valem a partir do que os países, os sujeitos de direito internacional concordam que aquela é uma prática reiterada com consciência de obrigatoriedade. Não é preciso um ato formal para incorporar a prática costumeira. O Brasil, com um decreto do presidente mandando publicar essa prática costumeira, seria até engraçado algo desse tipo. Então não há a necessidade da incorporação. E como o costume se extingue, para a gente finalizar, o costume enquanto fonte do direito internacional? O costume se extingue, se a gente seguir o professor Paulo Henrique Gonçalves Portela, diante de três situações. A primeira situação é o desuso, né? Quando determinada prática reiterada com consciência da obrigatoriedade, ela deixa de ser praticada, né? Quando se passa o tempo e essa prática não é mais executada pelos sujeitos de direito internacional. Essa é a primeira causa. A segunda causa é um novo costume. Vem um novo costume e substitui aquele costume anterior. E uma terceira causa é a substituição do costume por um tratado. Um tratado que incorpore as práticas costumeiras. Aquilo deixa de ser um costume internacional e passa a ser algo convencional, né? Algo que está nos tratados. Eu dei um exemplo para vocês, e é algo certamente que é mais forte, é mais objetivo, né, a sua aferição. Eu dei para vocês o exemplo da livre navegação do mar, o direito de passagem inocente, que era uma prática costumeira que depois, com o tratado, com as decisões da Corte Internacional de Justiça, e basicamente com a Convenção de Montego Bay lá de 1982, ela passou a ser uma prática, passou a ser um direito convencional, né, que estava baseado num tratado internacional. Então é isso, o costume enquanto fonte do direito, ela possui essas características. Daí vamos para a próxima fonte do direito apontada pelo artigo 38 da Corte Internacional de Justiça, do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. O artigo 38, parágrafo 1º, a linha C, ela vai dizer que é fonte estatutária do direito internacional os princípios gerais do direito reconhecidos pelas nações civilizadas, né? O que são princípios? Como a gente poderia conceituar os princípios? Os princípios são preceitos generalizados, são preceitos gerais que representam os valores da maioria dos sistemas jurídicos e, sendo eles normas jurídicas, os princípios são normas jurídicas, além deles orientarem a interpretação de normas específicas, eles podem ser aplicados diretamente. Então, princípios são preceitos gerais, preceitos generalizados, que são normas jurídicas que orientam a interpretação de outras normas jurídicas, bem como podem ser aplicados diretamente.
A primeira coisa que eu quero falar dos princípios é uma observação do professor Alberto Amaral Júnior, que não é uma observação que é pacífico na doutrina, porque há uma discussão se esses princípios gerais do direito são só esses princípios gerais do direito em si ou do direito internacional especificamente. Eu estou com o professor Alberto Amaral Júnior, que considera que são princípios gerais tanto do direito quanto do direito internacional, são considerados fontes do direito internacional. Existem críticas para a adoção dos princípios gerais do direito como fonte do direito internacional? Existem sim. Como vocês viram na minha aula sobre a introdução ao direito internacional, uma das características do direito internacional é a questão do voluntarismo, né? A concepção voluntarista do direito internacional, segundo o qual as normas do direito internacional, em regra, só podem ser aplicadas a um sujeito de direito internacional se ele concorda com essas normas, se ele participou da formação dessas normas. E os princípios gerais do direito, não há uma participação, são concepções criadas, inclusive, pela doutrina, pelos grandes juristas ou pela prática jurídica, de forma geral. Então, não há uma participação dos sujeitos de direito internacional, logo alguns criticam. Mas o Estatuto da Corte Internacional de Justiça o coloca como fonte do direito internacional, então deve ser respeitado. Vamos pegar uns exemplos. Antes de pegar os exemplos dos princípios gerais do direito, há uma outra crítica, que aí a doutrina faz de forma quase unânime, que é a expressão utilizada pela Corte Internacional de Justiça, pelo Estatuto da CIJ, que é a expressão nações civilizadas, né? Princípios gerais do direito reconhecidas pelas nações civilizadas. Há uma crítica ao seu teor excessivamente etnocêntrico, né? Ou seja, as nações bárbaras não seriam os princípios das nações bárbaras não seriam aproveitáveis enquanto fontes do direito. Tem que entender também o contexto, a data em que foi criado esse próprio estatuto, que tem a ver também com a data em que foi criada a própria Carta da ONU. A Carta da ONU, por exemplo, fala em inimigos ainda. A Carta da ONU foi redigida em uma época em que o chamado eixo do mal, né, a Alemanha, Itália e Japão, estavam sendo derrotadas. Então, naquela época, esses eram os inimigos do Ocidente, digamos assim, das concepções de um mundo liberal, né, representado por França, por Inglaterra e Estados Unidos. Hoje em dia é impossível dizer que a Alemanha não faça parte desse mundo, que a Itália não faça parte desse mundo, que o Japão não faça parte desse mundo, da sociedade internacional, mas fica o registro da crítica. Exemplos de princípios gerais do direito que são pertinentes ao direito internacional, por exemplo, proteção da dignidade da pessoa humana, todos aqueles tratados, tratados internacionais de direitos humanos partem como princípio a proteção da dignidade da pessoa humana. A ideia de pacta sunt servanda, que tem a ver também, tem conexão com a ideia de boa-fé, né? Princípio da boa-fé, princípio do pacta sunt servanda, ou seja, a ideia de que o que foi pactuado tem que ser cumprido. Então, se um sujeito de direito internacional, um Estado, por exemplo, ele pactuou um tratado, existe uma série de decorrências dessa ideia de boa-fé, dessa ideia de pacta sunt servanda, que constrange esse Estado a se submeter à obrigatoriedade desse próprio tratado. Um Estado não pode assinar um tratado já pensando em descumprir esse tratado. Ofenderia esse princípio do pacta sunt servanda. Inclusive, um Estado, segundo a Convenção de Viena, não pode invocar o seu direito interno para descumprir uma norma prevista num tratado, né? Então o pacta sunt servanda é muito importante, boa-fé, devido processo legal, né, em que a formação das normas de direito internacional tem que obedecer determinados procedimentos previstos pelo próprio direito internacional.
a ideia de obrigação de reparação por parte de quem cause um dano, né? Então, esse princípio é o que fundamenta toda a estrutura de responsabilidade internacional dos Estados, né? Temos também uma série de princípios do direito internacional, como o princípio da soberania nacional, não intervenção, igualdade jurídica entre os Estados, autodeterminação dos povos, cooperação internacional, solução pacífica das controvérsias internacionais, proibição da ameaça ou do uso da força, prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais, esgotamento dos recursos internos antes do recurso a tribunais internacionais, dentre outros muitos princípios. Por exemplo, se você quiser uma lista não exaustiva desses princípios, consulte o artigo 4º da nossa Constituição, que fala dos princípios aplicáveis ao Brasil nas relações internacionais. Então, essa é a ideia dos princípios, essa fonte, outra fonte do direito internacional.